E aí, tudo certo? Bora mergulhar de cabeça no capítulo 2 dos sílabos da CTFL. Hoje a gente vai explorar como as atividades de teste se integram, sabe? Como elas conversam com todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Entender essa relação, olha, não é só importante, é a base de tudo para quem trabalha com qualidade. Nosso roteiro de hoje está bem bacana. Para começar, vamos entender essa relação fundamental entre o teste e os modelos de desenvolvimento. Depois, a gente entra de vez nas abordagens mais modernas, como Shift Left e DevOps. Na sequência, para organizar as ideias, vamos classificar o universo dos testes em níveis e tipos. E para fechar com chave de ouro, a gente foca no teste de manutenção. Vamos nessa? Beleza, então, vamos começar pelo começo. Pensa assim, a forma como um software é construído, ou seja, o modelo de ciclo de vida que a equipe escolhe, tem um impacto direto, um impacto profundo em tudo que a gente faz em testes. Isso não é um detalhe técnico, não, é o que define a base de toda a nossa estratégia. E essa é a grande questão, né? Refletir sobre isso ajuda a gente a entender por que não existe uma receita de bolo para testar software. Não tem fórmula mágica. A abordagem precisa ser adaptada, e a escolha do modelo de desenvolvimento é, sem dúvida, o fator principal que dita as regras do jogo. Aqui a gente vê o contraste de um jeito bem claro. De um lado, nos modelos sequenciais, como o famoso cascata, o teste é uma fase, é uma caixinha lá no final do processo. Acontece depois que tudo está teoricamente pronto. Do outro lado, nos modelos iterativos como o ágil, o teste não é uma fase, é uma atividade contínua, que acontece em cada ciclo, em cada iteração. E essa diferença a gente muda tudo. A necessidade de feedback rápido se torna vital, a automação de testes de regressão vira essencial e até o nível de detalhe da documentação é completamente diferente. Mas, apesar dessas diferenças todas, existem alguns princípios que são universais, valem para qualquer projeto. O ponto central é, teste não é um evento isolado. Para cada passo do desenvolvimento, tem que existir um passo correspondente de teste. E o mais importante de tudo, começar o mais cedo possível. Envolver a galera de teste desde a revisão dos primeiros rascunhos de documentos é uma prática de ouro que se aplica em qualquer cenário. E por falar em começar cedo, a gente chega naturalmente nas abordagens modernas. Aqui, a gente vai ver como o teste deixou de ser aquela atividade reativa, sabe? Aquela que só achava problema lá no final. Agora, a gente fala de uma prática proativa, totalmente integrada ao desenvolvimento, com foco em prevenir os defeitos desde o comecinho. O conceito que resume essa evolução toda é o Shift Left. A ideia é tão simples que chega a ser genial. Imagina uma linha do tempo do projeto. Em vez de esperar o software ficar pronto lá na direita para começar a testar, a gente literalmente desloca para a esquerda as atividades de teste. O objetivo, é claro, encontrar e principalmente prevenir problemas o mais cedo possível. É nessa fase que eles são infinitamente mais fáceis e mais baratos de corrigir. Isso não é só um conceito abstrato, não. Na prática, aplicar o Shift Left significa, por exemplo, revisar os requisitos com um olhar de testador, sabe? Buscando ambiguidades. Significa escrever casos de teste antes mesmo de existir uma linha de código. É usar a integração contínua com testes automatizados rodando a cada alteração. Fazer análise estática do código e até começar os testes não funcionais bem antes do que se costumava fazer. Cada passo desses é uma ação concreta para a gente antecipar a qualidade. E essa busca por integração e antecipação chega no seu nível máximo com o DevOps. E atenção, DevOps é muito mais do que ferramenta e automação. É uma mudança de cultura. A ideia é quebrar as barreiras, os silos, entre quem desenvolve o software e quem opera esse software em produção. E o teste? O teste se torna a grande ponte que une esses dois mundos, garantindo que a velocidade da entrega nunca sacrifique a qualidade do produto. Adotar DevOps, sem dúvida, traz benefícios gigantescos para o teste. O feedback sobre a qualidade do código é quase instantâneo. Os ambientes de teste ficam muito mais estáveis e consistentes, e o risco de regressão diminui drasticamente com a automação. Mas é importante ser realista. Existe um investimento inicial considerável. É preciso definir e manter os pipelines, cuidar das ferramentas de CI/CD e, principalmente, construir uma base de automação de testes que seja sólida e que se pague ao longo do tempo. Muito bem, agora que a gente já entendeu o quando e o como o teste se encaixa no desenvolvimento, vamos dar uma organizada na casa. Porque, teste não é uma coisa só. A gente estrutura as atividades em diferentes níveis que focam em partes específicas do sistema e também classifica em tipos, que focam em características diferentes da qualidade. A organização dos testes segue uma lógica bem legal que vai do micro para o macro.
A gente começa lá embaixo no teste de componente, validando as menores partes do código de forma isolada. Depois, a gente sobe um degrau para o teste de integração de componentes para ver se essas pecinhas conversam bem entre si. Aí, olhamos o todo, o sistema completo, no teste de sistema. Um pouco mais acima, no teste de integração de sistema, a gente garante que o nosso sistema se conecta direitinho com outros sistemas externos. E lá no topo, o teste de aceite, que é a prova final. O que a gente construiu realmente atende às necessidades do negócio. Perfeito. Com os níveis bem entendidos, vamos ver agora como dentro de cada um deles a gente pode aplicar diferentes tipos de teste. Cada tipo vai avaliar um aspecto diferente da qualidade do nosso software. O primeiro e talvez mais conhecido é o teste funcional. O foco aqui é simples e direto. O sistema faz aquilo que ele foi projetado para fazer. A gente está verificando as funcionalidades, as regras de negócio, o comportamento que é esperado pelo usuário. A pergunta-chave é: o que o sistema faz? Logo em seguida, vem o teste não funcional. Se o funcional pergunta o quê, o não funcional pergunta quão bem. Aqui, a gente avalia características como performance, segurança, usabilidade, acessibilidade. São atributos que são absolutamente cruciais para a experiência do usuário, mas que não são uma função em si. E além disso tudo, a gente tem duas perspectivas, duas formas de olhar para o sistema. No teste caixa preta, a gente se comporta como um usuário final, sem ter a menor ideia de como o sistema funciona por dentro. O foco é só nas entradas e saídas. Já no teste caixa branca, a gente abre o capô, olha o motor. A gente analisa a estrutura interna, o código, a arquitetura, para garantir que os caminhos lógicos lá dentro estão funcionando corretamente. Para fechar os tipos, temos dois que sempre andam juntos quando tem alguma mudança no código. Pensa assim: o teste de confirmação serve para uma única coisa: checar se aquele defeito que acabou de ser corrigido foi de fato resolvido. Ele é super focado. Já o teste de regressão é o nosso seguro de carro. Ele garante que a correção que foi feita não quebrou sem querer outra parte do sistema que estava funcionando direitinho. Um tem o escopo micro, o outro o escopo macro. Certo, chegamos na nossa última parte, que aborda um cenário super comum no dia a dia. Testar um software que já está lá, em produção, rodando, porque o trabalho não acaba no lançamento, né? Muito pelo contrário. O teste de manutenção tem um objetivo duplo. Primeiro, ele verifica se a alteração que foi feita, seja uma correção ou uma melhoria, foi implementada com sucesso. E segundo, tão importante quanto, é garantir que essa mudança não causou nenhum efeito colateral indesejado. Basicamente, é uma combinação de teste de confirmação e de regressão, só que operando um sistema que já está no ar. E o que dispara a necessidade de fazer um teste de manutenção? Bom, existem 3 gatilhos principais. O mais óbvio são as modificações no código, como uma nova funcionalidade ou um hotfix urgente. O segundo gatilho são as migrações, tipo quando o sistema operacional do servidor é atualizado. E, o que é bem curioso, até a aposentadoria de um sistema exige teste, para garantir que os dados sejam arquivados de forma correta e que possam ser recuperados no futuro, se precisar. E com isso, a gente cobriu toda a estrutura de como os testes se encaixam no ciclo de vida. Mapeamos o quando, o onde e o porquê. A pergunta que fica no ar agora é: beleza, com essa estrutura toda montada, como a gente projeta os testes para de fato encontrar os defeitos de forma eficaz? Isso nos leva direto para o nosso próximo assunto, que é o fascinante mundo das técnicas de teste. A gente se vê lá!